Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos conhecer o Palácio Rio Negro, que fica no Rio de Janeiro, Petrópolis, centro da cidade. O Palácio Rio Negro é um museu dedicado à memória da República em terras imperiais. Petrópolis fica na região serrana do Rio de Janeiro. Foi fundada em meados do século XIX pelo imperador Dom Pedro II. O nome Petrópolis vem da junção da palavra em latim Petrus, Pedro, com o grego polis, cidade. A partir de então, durante o verão, a cidade tornava-se a capital do Império do Brasil. Dom Pedro II ficava hospedado neste palácio, hoje um dos símbolos mais conhecidos da cidade, o Museu Imperial. Por sinal, quem ficar curioso para conhecê-lo, é só entrar no site do Conhecendo Museus, porque nós já estivemos passeando por lá. E se Dom Pedro governou por 49 anos, pelo menos uns 40 verões ele passou com toda a corte aqui em Petrópolis, fugindo do calor insano do Rio de Janeiro. A alta sociedade carioca também vinha acompanhar o burburinho na cidade. E assim, os anos foram passando até que em 1889, com a proclamação da República, os verões da cidade passaram a receber outros visitantes ilustres, os presidentes da República, que também tinham aqui sua casa de veraneio, mas dessa vez no Palácio Rio Negro, que vamos conhecer agora. Olá, sejam bem-vindos ao Palácio Rio Negro, um museu que hospedou os presidentes da República nas suas férias de verão. O palácio foi construído em 1889 pelo Barão de Rio Negro, um rico comerciante de café que, adivinhem, também queria ter uma casa de veraneio na serra mais badalada da época. E a partir de 1903, ele se torna a casa de verão dos presidentes da República. O palácio foi também sede do governo estadual, num período pequeno, mas foi. Também foi ocupado pelos militares no período do golpe militar, no período da ditadura. Depois foi cedido à Prefeitura de Petrópolis e finalmente agora voltou para a União e é um museu, Museu Palácio Rio Negro. Olá, bem-vindos ao Palácio Rio Negro, a sede da República na cidade imperial de Petrópolis. Vamos entrar, fiquem à vontade. Por volta de 1892, 1893, ocorre no Rio de Janeiro a Revolta da Armada. Em função disso, a capital da então província do Rio de Janeiro é transferida para Petrópolis, onde permanece por 9 anos. Em 1894, o Barão do Rio Negro vende ao governo da província do Rio de Janeiro o Palácio Rio Negro. E em 1896, o palácio passa a ser a sede do governo. Já em 1903, Quintino Bocaiúva, que foi o último presidente da província do Rio de Janeiro, vende o palácio à União. O primeiro presidente a ocupar o palácio foi Rodrigues Alves. E a partir de 1903, começa a tradição dos presidentes da República virem habitar o Rio Negro, virem utilizar o Rio Negro como residência de verão. Afonso Pena deu seguimento à tradição. Hermes da Fonseca até se casou no palácio. Epitácio Pessoa também veio se abanar por aqui no verão. Depois, entre outros, também deram os ares da graça. Washington Luiz, Getúlio Vargas e Costa e Silva. O último presidente que se instalou no palácio depois que a capital do Brasil foi transferida do Rio para Brasília. E Petrópolis acabou ficando um pouco longe para se refrescar. Somente em 1996 é que o palácio recebeu um presidente de novo. Desta vez, Fernando Henrique Cardoso, que dormiu no Rio Negro por uma noite. O último que esteve aqui, que pernoitou aqui em setembro de 2008, foi o presidente Lula, que inaugurou este quadro, pintado por um artista local, e deixou a sua assinatura no nosso livro de presença, e a caneta também utilizada por eles nesse ato foi também musealizada, vamos dizer assim, e está aqui preservada. O palácio foi construído pelo engenheiro italiano Antonio Giannuzzi.
tem um estilo eclético, ou seja, uma mistura de estilos arquitetônicos de várias épocas. Ao longo da vida de 16 presidentes da República que estiveram aqui, o palácio sofreu muitas modificações, né? Mas vamos mostrar aqui os elementos originais. Por exemplo, o piso, que a gente chama de parquet. Os lustres são originais também. Esse belíssimo desenho do teto também é original, mas o resto foi muito modificado. Para se ter um exemplo do quanto foi modificado, é só olhar essa foto de 1906. A sala da foto é a sala em que estamos agora. Esse palácio, na verdade, é uma espécie de museu-casa. É um museu de história que tem por objetivo tratar a história da República, mas é também um museu-casa, porque aqui esses presidentes viveram, arrumaram esse espaço a seu gosto, ao gosto das primeiras damas, ao gosto da época em que viviam, tipo de mobiliário, de cortinas, enfim, como nós fazemos nas nossas casas. Se as nossas casas forem virar museu, não é? A gente vai congelar num determinado momento. É, realmente impossível manter originalidade com tantas transições. Vamos conhecer agora a sala de jantar, que é uma sala muito bonita e tem uma peculiaridade muito interessante. Como se pode ver, a pintura original começa a aparecer por debaixo das várias camadas, das várias pinturas que foram feitas por cima dessa pintura original, que apresenta figuras mitológicas, figuras orientais, o monograma do Barão aqui em cima. A gente pode imaginar que essa sala forrada dessas pinturas originais era muito bonita. Opa! Antes que vocês se perguntem quem teve a audácia, se é que podemos dizer assim, de passar a tinta sobre essas pinturas originais, eu respondo: ninguém sabe ao certo. Mas olhando essa foto, dá pra ver que a sala era muito escura. Talvez a ideia, quando começaram a usar a casa para veranear, era dar uma clareada e modernizada no estilo. Esta sala também tem uma peculiaridade interessante também, outra peculiaridade, que é o chão. Esse chão retrata grãos de café, né? Isso nos remete ao Barão do Rio Negro, que era um cafeicultor famoso na época. Porém, nas nossas pesquisas descobrimos também que em 1906 o chão desta sala não era esse. Isso nos causou muita surpresa, né? Ou seja, este chão que nós estamos vendo aqui, que foi feito depois, já na República, né? Depois de 1906. Em termos de mobília, temos esses dois aparadores muito bonitos, que na realidade pertenceram ao Barão do Rio Branco. Então, estamos na casa do Barão do Rio Negro, mas temos móveis do Barão do Rio Branco. E aqui também podemos ver uma cadeira que pertenceu ao presidente Prudente de Moraes. Infelizmente é a primeira vez, porque eu deveria ter vindo antes, porque aqui é incrível. Eu acho ótimo conhecer pelo menos um pouquinho da história do Brasil, do país que a gente vive. Adorei, com certeza vou voltar mais vezes. Subindo a escada, é possível conhecer os dormitórios usados pelos presidentes. Nesse espaço aqui, nós vamos ver um quarto. Era do Juscelino, mas não era exatamente o quarto do Juscelino. Era um quarto que ele utilizava para tomar conta das filhas. Quando elas saíam para a noite em Petrópolis, ele vinha para esse quarto para poder ouvi-las chegar, porque o elevador fica no hallzinho, ali de entrada, desse saguãozinho, a escadaria dá logo aqui. Se ele ficasse no outro quarto lá para frente, ele não ouviria a chegada delas. Então, o pai zeloso, ele vinha para esse quarto tomar conta da chegada delas. É interessante também a gente visitar o banheiro desse quarto. Reparem que já é um banheiro moderno, né? Com banheira, com bidê, mas vejam os azulejos verdes, é um banheiro moderno. E aí a gente sai desse quarto e vamos para o quarto das meninas, para vocês perceberem a proximidade dos dois quartos. O elevador, por onde elas chegavam, né?
e então o quarto das duas. Nós tínhamos dúvidas se era realmente a mobília delas, mas a dona Maria Estela Lopes, filha do Juscelino, nos visitou e ela confirmou que esta mobília era do quarto delas. Quando contou aqui para a equipe do museu que elas gostavam muito de ficar aqui em Petrópolis e gostavam de ir para a noite de Petrópolis. Então se divertiam muito. Às vezes passavam o verão inteiro aqui, Juscelino viajava, cumprir seus compromissos de presidência, mas elas permaneciam aqui em Petrópolis. Eu gosto muito de visitar museus porque eu sou estudante de lazer e turismo e eu gosto muito da questão de patrimônios, tanto materiais quanto imateriais, e porque eu acompanho o programa de vocês, eu gosto de ver com os meus amigos da universidade, com minha família, e a gente acaba despertando uma curiosidade em visitar os lugares que vocês apresentaram e de conhecer novos lugares. E hoje, felizmente, eu tenho a oportunidade de estar participando de um programa que eu curto bastante. Opa! Sempre bom receber um elogio. Valeu, Douglas! Agora preparem-se para um dos lugares mais interessantes do museu e que poucos conhecem. Descendo! É uma sala que, na verdade, é uma instalação hidroterápica, né? Onde se pode ver uma piscina interna, né, que acreditamos que tenha sido construída por Getúlio. Em seus diários, Getúlio Vargas faz muitas referências às suas idas a São Lourenço, Caxambu, porque ele gostava muito de fazer estação de águas, né, como se dizia naquela época. Há também um registro que ele teve um problema na perna e precisava de banhos, né, hidroterápicos. Então a gente acredita que tenha sido ele que mandou construir, utilizando uma parte do porão do palácio, essa sala interna com esses belíssimos azulejos, né, e com essa piscina e alimentada por essa bica que tem esse símbolo do leão, né, que se vê também nas águas de São Lourenço. Portanto, é um espaço muito interessante que pode ser acessado por essa escada belíssima, né, uma escada caracol, toda de madeira. Agora, com vocês, um momento curiosidade do Palácio. Nós estamos aqui nos fundos do palácio e é muito interessante ver essa estrutura arquitetônica que faz parte do conjunto original do palácio, esse arco com essas escadas também em ferro batido, originais da época, né? E no centro deste arco há uma porta, né, como se pode ver, que é uma mina d'água. Essa mina d'água é muito interessante porque existe uma plaquinha que deve ter sido colocada na data que aqui aparece, 19 de abril de 1952. A gente sabe que 19 de abril é o aniversário do Getúlio, mas essa plaquinha diz Água Milagrosa. Existem muitas histórias sobre essa água. Uma delas é de que uma das pessoas que serviam o Getúlio teria tido uma doença grave, teria bebido dessa água e ficado curado. Mas isso são histórias, né? E esta porta também dá acesso a um túnel, que também tem muitas histórias, né? A principal delas diz que este túnel seria uma saída de emergência para o presidente, caso houvesse uma revolução e o palácio fosse cercado. O túnel seria uma rota de fuga para o presidente, que sairia do outro lado, são e salvo, bem no meio da cidade de Petrópolis. Mas nunca pudemos comprovar isso. Poucas pessoas que entraram nesse túnel dizem que daqui a 30 metros ele está desabado, está impossível de continuar. Mas fica a história, fica a lenda. No próximo bloco, vamos conhecer outros cômodos do Palácio Rio Negro e aproveitar para visitar o Museu da Força Expedicionária Brasileira, que fica aqui ao lado. Não sai daí, porque a cobra vai fumar! Voltamos a Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, para continuar nossa visita pelo Palácio Rio Negro, um museu dedicado à memória da República Brasileira.
O palácio, construído em 1889 pelo Barão do Rio Negro, mas depois vendido ao governo brasileiro, servia de residência de verão aos presidentes da República quando a capital ainda era no Rio de Janeiro. Depois, a tradição dos presidentes de se refrescarem por aqui caiu em desuso, mas sempre que requisitado, o palácio pode hospedar o presidente. Lula foi o último a dormir aqui. Quero apresentar para vocês agora o gabinete, que é esta sala com esse belíssimo piso em que aconteciam aqui as recepções dos presidentes, como por exemplo Getúlio Vargas, que nos seus 19 anos que esteve no poder, nos 2 períodos, nunca deixou de passar os verões aqui no Rio Negro. Então, nessa sala, ele recebia as autoridades e despachava. Vamos ver aqui um dos elementos originais do palácio, em termos de mobília, que são essas 2 cadeiras que pertenceram ao Barão do Rio Negro. Nós podemos ver aqui, no topo da cadeira, o monograma, o brasão do Barão do Rio Negro. Na sala também ficam expostos os retratos do barão e da baronesa do Rio Negro, os primeiros donos da casa antes dela pertencer ao governo brasileiro. Podemos ver aqui, nesta foto da revista Renascença, de 1906, como era esta sala naquele ano. Nós identificamos as 2 cadeiras do barão, mas todo o restante da mobília do palácio foi comprada, foi adquirida ao longo do tempo. Momento Curiosidade! No dia 8 de dezembro de 1913, casaram-se nesta sala a cartunista Nair de Tefé e o Marechal Hermes da Fonseca, o único presidente do Brasil a se casar exercendo o cargo. Romantismos à parte, o Marechal teria pedido a mão da noiva no momento em que a socorria de uma queda de um cavalo. O sim veio a galope. Fato interessante também, que enquanto o casal estava aqui em lua de mel, recebeu aqui como um ilustre visitante Santos Dumont, em janeiro de 1914. Santos Dumont é considerado o pai da aviação, pelo menos por nós brasileiros. Em 1906, em Paris, diante de dezenas de espectadores, fez o primeiro voo controlado da história em um aeroplano mais pesado que o ar. O 14 bis voou 60 metros e aterrissou sem nenhum arranhão. E aqui estamos em mais uma das salas frontais do palácio, que hoje nós chamamos de Sala Amarela, mas que ao longo da história foi utilizada pelos presidentes também como sala de despacho, de recepção de autoridades, ministros de Estado, etc. Hoje, a sala é usada para exposições de curta duração e concertos de música. Temos um auditório também, mas muitas vezes as pessoas preferem fazer os eventos nesta sala por causa da sua acústica. As paredes do palácio têm quase meio metro de espessura. Então, quando as portas são fechadas, o som fica muito abafado. Então, isso é muito bom para representações musicais, etc. Chegou a hora de conhecer o quarto do presidente, o mais espaçoso do palácio. Este é o quarto principal do palácio, chamado por nós quarto do presidente, onde se acredita que os presidentes que estiveram no palácio dormiam. É acompanhado aqui, ao seu lado, de um banheiro muito bonito, forrado de azulejos Art Nouveau. Aqui temos instalações hidráulicas da época. Essa louça é uma louça inglesa, né? Cabe dizer também que o palácio, originalmente, como todos os palácios do século XIX, não tinham banheiros, nem cozinhas, né? Esses banheiros foram construídos depois, obviamente, por conta da necessidade dos presidentes. Muy lindo, me gustó mucho porque en la Argentina no tenemos la posibilidad de visitar la casa de morada de los presidentes. Entonces estoy como muy fascinado con la historia del lugar, con toda la ciudad, me parece muy bella, muy linda. É bem interessante mesmo poder visitar o Palácio Rio Negro, que guarda um pedaço da história da República do nosso país. E a gente também pode encontrar mais história por aqui, porque o Palácio cedeu um de seus espaços para abrigar o Museu da FEB,
Força Expedicionária Brasileira, responsável pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse museu, ele é a proposta de continuar a história, né, do que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo. De um lado, os aliados, entre eles Inglaterra e Estados Unidos. Do outro, as nações do eixo, como Alemanha, Itália e Japão. O Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas para os campos de batalha. A Força Expedicionária Brasileira contava com mais de 25 mil homens, entre oficiais e soldados, e foi responsável pela participação do Brasil ao lado dos aliados na campanha da Itália. Petrópolis foi a cidade que mandou o maior número de soldados, 200 convocados. Infelizmente, 5 morreram em combate. Aqui vocês vão ter oportunidade de ver fotos dos 200 febianos de Petrópolis. Vamos visitar? Essa sala aqui é uma homenagem a seu Kleber, que foi um dos fundadores do nosso museu, e agora vocês vão conhecer o acervo deles. Esse acervo aqui foi todo doado pela família do seu Kleber. Uma das curiosidades é o pandeiro, que ele levou para a Itália, né, para animar os amigos, que ele gostava de tocar. Isso aqui é um uniforme da capitã, que foi doado pela família. E atenção, atenção, Rio! O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. Em 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Porém, 2 anos depois disso, nenhuma tropa ainda havia sido enviada para os campos de batalha. Era comum se ouvir por aí a frase: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar em guerra. Pois em junho de 1944, os primeiros pracinhas da FEB embarcaram para a Itália. Foi aí que a FEB adotou como lema do agrupamento: a cobra vai fumar. Esses uniformes aqui foram usados por eles, todos lá. Tem uma relíquia, que é esse uniforme alemão, tá? Esse uniforme é original, uniforme de gala, e o nosso museu é o único museu da América Latina que tem. Um dos uniformes que mais chama atenção é esse aqui da neve. Então, se você olhar o tecido, você vai dizer assim: poxa, isso aqui não cobria a neve, mas realmente eles se aqueciam com esse. O momento mais importante dos brasileiros na guerra foi a tomada do Monte Castelo, uma região muito alta e fria da Itália. O embate contra os alemães ali durou mais de 3 meses, mas na 4ª tentativa, os aliados conseguem tomar o monte e impedir o avanço alemão no norte do país. Não podemos ter armamento original. Então, a única réplica que nós temos é a carabina. Aí você vai ver que nós temos granadas desativadas, temos as munições que foram usadas. Então, é um pouquinho do acervo que cada febiano trouxe às suas famílias e doou para o nosso museu. Aqui, uma das curiosidades para vocês vai ser as latinhas de ração: carne, batata, ervilha, cenoura e molho. Essas latinhas, eles ganhavam 2 por dia, tá? Aqui está o abridorzinho dela, tá? E eles se alimentavam com essas latinhas. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 com a vitória dos aliados. 450 pracinhas, 13 oficiais e 8 pilotos brasileiros foram mortos. É uma preservação que você não pode deixar morrer, porque seria muito duro você ver todo esse acervo dentro de uma caixa guardado, quando eles lutaram tanto por isso, né? Concordo. Assim como o acervo do Palácio Rio Negro que visitamos hoje. Tudo aqui dentro respira história. A história da República Brasileira com um quê de curiosidade sobre os nossos presidentes.
Eu tenho certeza que vocês gostaram de conhecer o Museu Palácio Rio Negro. O programa Conhecendo Museus oferece essa oportunidade de se conhecer belos espaços, a história do Brasil através desses monumentos, de seus acervos. Será um prazer recebê-los. Viu? Os museus estão sempre de portas abertas para receber vocês. Quer aproveitar então para conhecer pessoalmente o Palácio Rio Negro? Anota o endereço: Avenida Keller, Centro de Petrópolis, Rio de Janeiro. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!